E pensaremos juntos sobre bendita esperança. Quero te convidar então a ler as Escrituras, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, ela assim afirma: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Carta de Paulo a Tito, as cartas 1ª e 2ª Timóteo e Tito estão lado a lado, são chamadas cartas pastorais, porque foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu a 2 pastores que iniciavam a sua trajetória, mais jovens que ele, como cartas de orientação discipular, mentoria pastoral. E ele estava escrevendo a Tito, que era pastor em Creta, assim como também escreveu a Timóteo, que era pastor em Éfeso. E aqui na carta a Tito, ele está dizendo uma informação que ele deu também para Timóteo: ninguém te despreze, ninguém te menospreze, cumpra o teu ministério, anuncie a verdade de Deus com autoridade, ninguém deve te menosprezar, a palavra deve ser anunciada. E então, irmãos, o apóstolo Paulo vai fechar esse desafio para o coração do pastor Tito com um argumento que ele começa a desenvolver no versículo 11. Os versos que lemos, eles estabelecem, irmãos, de forma clara o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. São versos que apresentam um verdadeiro milagre moral que acontece na vida de uma pessoa quando ela se encontra com Jesus. É uma mudança que Jesus pode sim realizar. O profeta Isaías, certa vez, registro do Antigo Testamento, ele disse o seguinte para o povo numa exortação: deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Essa foi a exortação do profeta. Vamos ler juntos a exortação de Isaías? Leiamos. Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. É interessante que a gente pode voltar os olhos ao profeta Isaías, olhando também essa verdade que está posta diante de nós nesses versos, pelo milagre da ação de Jesus, que opera em nós ações nas direções apontadas pelo profeta. Olha que coisa interessante, porque em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, a gente vai aprender que há coisas que precisamos deixar. A exortação do texto de Tito é para que deixemos o mal, e ele em ato contínuo vai nos convidar, irmãos, a viver as virtudes que caracterizam a vida cristã. Então, em primeiro plano, uma figura que vai nos mostrar que devemos renunciar ao erro, que devemos abandonar todos os desejos mundanos. Olha que coisa interessante. Ele põe uma expressão clara, ampla para nós. A gente precisa abandonar os desejos mundanos. O que Paulo está dizendo quando cita desejos mundanos? Como a gente pode aplicar isso para o nosso coração? Como nós podemos entender? Há muitas explicações muito bonitas sobre esses desejos mundanos que devemos deixar. Mas achei tão interessante uma proposição para pensarmos e refletirmos nesses desejos mundanos, olhando a nossa vida como uma oferta que fazemos da vida a Deus. Olhando a nossa vida como algo que eu preciso apresentar ao Senhor. E quando eu apresento a minha vida ao Senhor, eu apresento tudo que sou. E essa definição para as paixões mundanas nos ajuda a interpretá-las também como sendo tudo aquilo que nós não poderemos mostrar a Deus. Pense em tudo aquilo que você
teria vergonha de apresentar a Deus, em tudo aquilo que você não desejava se apresentar a Ele, porque te causaria mal, sabe? Senhor, eu tenho vergonha de apresentar esse jeitinho meu para o Senhor, eu tenho vergonha de apresentar essa forma minha de pensar para o Senhor. Olha, não está legal eu chegar ao Senhor e mostrar isso aqui que faço, que penso, isso que sou. Olha, irmãos, isso ajuda a gente, em contrapartida, a entender os desejos mundanos que nós precisamos abandonar. Sabe, para você entender todo esse desejo mundano que a gente precisa abandonar, pense em tudo aquilo que você teria vergonha de mostrar para Deus. E a tarefa de Cristo é de nos limpar de tal forma que nós não nos sintamos envergonhados de mostrar a nossa vida para Deus. Cristo pode fazer uma limpeza total na nossa vida. Ele pode nos limpar por fora, sim. Cristo pode melhorar até nosso aspecto físico, e Ele melhora mesmo. Mas Cristo também tem poder de melhorar a gente por dentro, de mudar o nosso coração, de mudar a nossa mente, e nos fazendo prontos para sermos apresentados a Deus. É interessante que na conclusão da sua pequena carta, a epístola de Judas, ele termina com versículos muito bonitos, e ele termina com uma doxologia. O que é isso? Ele termina com uma menção de exaltação da glória de Deus, como um hino para glorificar a Deus, para dizer como Ele é, o que Ele é, quem Ele é. E ele termina o livro dizendo: aquele que é poderoso para nos purificar e nos apresentar limpos diante de Deus, a esse seja toda a glória. Olha que hino que ele celebra a Jesus Cristo. Ele vai dizer que seja bendito, que seja glorificado, que seja exaltado o nome de Jesus. Por quê? E ele dá um motivo. Porque ele nos apresenta limpos diante de Deus. É esse o lado que esse versículo que Paulo, quando escreve a Tito, tem a nos ensinar. Nós temos de abandonar um estilo de vida que não agrada a Deus. E esse estilo de vida que não agrada a Deus, nós sabemos o que fazemos, e tanto sabemos que nós teríamos vergonha de apresentar esse nosso estilo diante de Deus. Não é assim que a gente se comporta? Diante das pessoas que estamos vendo? Quem aqui nunca dá uma preparada quando quer apresentar alguma coisa a alguém? Quando você vai para um ambiente e você tenta selecionar a sua roupa adequada para aquele ambiente, você tenta cuidar um pouquinho da aparência, não é? A gente vai cortar cabelo, não riam, né? Vai dar um trato, né? Eu vi vocês querendo rir, é triste, mas tá bom, a gente vai dar um trato, né? Eu faço bainha, vocês cortam o cabelo, pronto. Você faz dieta, né? Enfim, então a gente dá um trato, a gente quer mostrar-se, porque a gente sabe que a gente quer se apresentar de forma adequada. Eu sei que nós somos assim diante de Deus também, irmãos. Nós queremos nos apresentar ao Senhor de forma a agradá-lo, e nós sabemos perfeitamente o que precisa de um ajuste em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente abandonar isso, e sintetizando, como quem abandona os desejos mundanos. Mas é interessante que o texto que lemos fala para o que a gente tem que deixar, mas ele também tem um lado positivo. Ele vai dizer para nós que Jesus Cristo nos capacita para vivermos de forma sóbria, justa e reverente. Olha que coisa linda! É esse o novo jeito que temos de viver quando nos encontramos com Cristo Jesus. É impressionante que quando se espera uma visita real, limpa-se tudo, decora-se, para que o olho real veja. O cristão é aquele que se apresenta ao Rei dos Reis, e ele deseja que a sua vida seja encontrada pelo Senhor dos Senhores, como uma vida sóbria, justa e reverente. O cristão é preparado nesta temperatura que agrada a Deus, porque ele tem uma bendita esperança. Ele está aguardando um dia quando ele vai se encontrar com o seu Senhor. Ele está encontrando o momento quando ele vai fazer a definitiva apresentação da sua vida. E como ele tem essa bendita esperança, ele vai desenvolvendo o exercício espiritual da sobriedade, da justiça e da reverência, como uma vida pronta para se apresentar a Deus. E Jesus vem, e o apóstolo Paulo ensina isso a Tito, para que ele ensine aos outros.
Jesus vem e faz um trabalho na nossa vida. Ele nos redime de toda a iniquidade, resgata-nos do poder que nos faz pecar, purifica a nossa vida, e é uma obra completa, irmãos, porque Ele nos libertou do poder da penalidade do pecado. Isso Jesus fez por nós. É uma obra completa, porque Ele nos liberta do poder do pecado, mas Ele nos capacita para vivermos nesse mundo. É uma obra completa sim, porque Ele nos liberta do pecado, do poder da opressão do pecado. Ele nos capacita para viver nesse mundo, mas Ele nos limpa de tal maneira que Ele nos deixa preparados para uma apresentação a Deus. É nesta condição que a gente aguarda a bendita esperança. Eu e você estamos aqui assim, irmãos. Nós que somos salvos por Jesus, temos essa postura e essa consciência. Eu e você, fomos livres pelo poder de Jesus, do poder do pecado. Não quer dizer que não sejamos ainda pecadores, porque cá para nós, se a gente não vigiar, a gente peca. É ou não é verdade? Todo mundo aqui tem altíssimo potencial de pecar, mas a gente se vigia. Só que a gente pode escolher não pecar. Por que nós podemos ter uma atitude de não pecar? Por que nós podemos exercer o domínio próprio, as virtudes do fruto do Espírito na nossa vida e tomarmos essa decisão? É porque antes de Jesus, o pecado tinha poder sobre nossa vida. Ele mandava e desmandava. O pecado fazia o que queria conosco. Mas depois de Jesus, o pecado perdeu o poder sobre a nossa vida. Ele não domina mais. Nós pecaremos se deixarmos de andar no caminho do Senhor. Essa é a diferença. Eu sou ser humano, eu sou tentado, e eu tenho até o desejo de pecar, mas já segurou e já disse, não, eu não farei isso, porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Já aconteceu com você? Acontece comigo também, acontece com todo crente que é de carne e osso, e crente é de carne e osso. A gente se controla pelo poder de Deus. É nessa condição que nós estamos aqui, crentes que são libertos do poder do pecado, crentes que são trabalhados pela graça de Deus para ter uma vida digna neste mundo, mas cristãos, servos que estão sendo preparados para serem apresentados a Deus. Olha que bênção somos nós. E aí, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações enquanto nós aguardamos essa bendita esperança. A primeira aplicação que faço para o nosso coração é que a graça é salvadora. Graça é sempre uma palavra-chave quando pensamos em salvação. Quando o texto afirma que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, está enfatizando sim o caráter universal, abrangente da evangelização, da mensagem de salvação chegando a todos os seres humanos. A igreja anuncia a mensagem para todos. A graça é salvadora para que todos os seres humanos tenham um encontro com Jesus. Essa graça está manifesta em Jesus. Só com Jesus o ser humano consegue ter salvação. Só com Jesus a graça se manifesta de forma plena na vida dele. Fora de Jesus não há salvação. A graça é salvadora e Jesus é o Salvador. Ela é manifesta a todos os homens, mas Paulo vai dizer que ela foi manifesta em Cristo Jesus. E é por isso que nós cremos que não há salvação fora de Jesus. Nós não cremos, por exemplo, como existem outros segmentos que creem que não há salvação, por exemplo, fora da igreja. Ou outras caminhadas de aspectos religiosos que vão dizer que não existe salvação se o ser humano não se redimir pelas obras. Nós não cremos assim. Nós cremos no que a Bíblia afirma, que não há salvação fora de Jesus. Sem Jesus não há salvação. E nós precisamos reiterar isso, a graça salvadora, mediante Jesus Cristo, a aceitação de Jesus. Mas pastor, todos os caminhos levam a Deus? Meu filho, a Bíblia vai dizer que só há um caminho que leva a Deus, e o caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo.
Mas pastor, isso não pega mal, em pleno século 21, no momento do mundo globalizado, uma mensagem tão retrógrada, dizendo que só Jesus salva. Quero dizer a você que essa mensagem é mais atual, porque é a única mensagem que garante salvação, só Jesus Cristo salva. Ah, eu não vou acreditar na sua palavra não, não precisa, mas vai chegar um dia, que você não vai ficar para semente, aí você vai lembrar de mim, mas já vai ser tarde demais, bem que aquele pastor lá falou, eu não gostei dele, ele veio me dizer que só Jesus salva, que se não for por Jesus eu não vou para o céu, mas é verdade, a graça é salvadora, mediante Jesus, se manifestou a todos os homens em Jesus, a bendita esperança é Jesus, nós aguardamos o grande dia da manifestação de Jesus, então é bênção para você, cola em Jesus, se agarra em Jesus, porque a graça é salvadora, mas tem que tomar a decisão, não vai para o céu de carona, se pudesse levar para o céu de carona, você levaria alguns, não levaria? A gente encheria o carro da gente, entra que eu estou indo para o céu, mas não é assim, no céu todo mundo vai de carro próprio, e o carro próprio se chama Jesus Cristo, você não vai para o céu na carona, pastor, minha família é dessa igreja desde sempre, então eu acho que eu já estou com vantagem, se minha família é dessa igreja desde sempre, quando Jesus olhar para mim, vai dizer assim, ih, fulano, ele quase é membro da igreja, nasceu lá, não vai, não é desse jeito, a graça é salvadora, mediante Jesus Cristo, você precisa tomar a sua decisão, você precisa ter o seu encontro, você precisa ter o seu momento pessoal com Jesus, essa graça é salvadora mesmo, muda a nossa história, muda a nossa vida, Jesus Cristo, o nome da salvação, não tem outro jeito, mas eu quero fazer uma segunda aplicação, a graça dá instrução, olha que coisa bela, que o apóstolo Paulo vai registrar e explicar para Tito, olha, essa é a verdade, mas educa, a graça também ensina, porque essa graça salva e ensina a gente a viver nesse mundo de maneira sóbria e piedosa. A graça nos ensina a viver como regenerados. A graça nos ensina a viver uma vida sensata, justa, reverente ou piedosa. Isso é que é a graça que faz. Vocês já viram filmes, né? E tem alguns, talvez alguns vão vir na sua mente. Mas se pegar uma pessoa, e se ela desde bebezinha, nascer e for colocada, por exemplo, numa selva, se isso acontecesse, se fosse possível acontecer isso, uma pessoa ser conduzida e criada, por exemplo, por animais, ela vai adotar o estilo de vida daquele grupo que recebe. É ali que ela vai aprender, é naquele ambiente que ela vai se desenvolver. Ela não vai aprender a linguagem humana, ela vai aprender a linguagem do animal que ela está convivendo. Ela vai ser moldada por aquele ambiente, porque ela receberá as instruções daquele ambiente, e ela reagirá, mesmo sendo um ser humano, mas reagirá conforme os animais que ela está convivendo. E se trouxer essa pessoa para conviver com os humanos, ela vai precisar passar, irmãos, com muita paciência, por mais que seja humano, tenha os traços humanos, mas com muita paciência, essa pessoa será instruída a como viver do jeito da sociedade que a recebeu. Meus irmãos, a graça nos ensina o jeito de viver no céu. O pecado estragou tudo. Vou usar a linguagem aqui das crianças. Era muito comum, quando o brinquedo estragava, a gente dizia assim, escangalhou. Você já usou essa expressão? Escangalhei o brinquedo. Irmãos, o pecado escangalhou tudo. O pecado perverteu. O pecado deu um distúrbio. Mas aí vem a graça e nos ensina. Olha, você aprendeu a fazer isso pelos desejos do mal, pelos instintos mundanos. A graça vem e nos ensina a viver com sobriedade, com justiça e piedade. A graça nos prepara para vivermos com Deus. É pela graça que nós recebemos essa instrução. Então não tenha dúvida, você está sendo preparado pela graça de Deus para viver no céu. Terceira aplicação. A graça, irmãos, fortalece a esperança.
É fascinante como o apóstolo Paulo relaciona a graça com um grande acontecimento do mundo por vir. A bendita esperança da manifestação de Jesus Cristo, da glória de Jesus. E a graça que nos prepara para viver nesse mundo, dedicados às boas obras, é a graça que também nos garante que há um futuro para nós. Cristão, servo de Deus, aquele que já entregou sua vida a Jesus, ele tem um futuro certo e seguro. Nós estamos preparados porque estamos caminhando para o céu. A graça fortalece essa esperança. A graça não deixa a gente desanimar, irmãos. A graça não deixa a gente parar. Pode estar tudo muito difícil, pode estar tudo muito complexo, você pode estar passando os maiores tumultos na sua vida, mas a graça de Deus é como uma injeção de ânimo, que vai nos dizer que por mais que passemos por momentos turbulentos nesse mundo, mas todas essas coisas difíceis, elas estão sendo para nós um peso de glória, que nada pode tirar a nossa alegria, a nossa expectativa, porque nós não estamos atentos àquilo que se vê tão somente, nós estamos atentos àquilo que nós não conseguimos ver, porque nós somos movidos pela graça de Deus, preparados por Ele. É por isso que crente está de pé, é por isso que o servo de Deus continua caminhando, porque nós somos movidos pela graça de Deus. Ah, se não fosse essa graça que alimenta a nossa esperança, a graça, ela insiste conosco de que vai dar certo, de que as coisas vão passar, mas nós permaneceremos de pé. Quem faz isso conosco é a graça de Deus, que nós vamos conseguir, que nós vamos prosseguir e que nós vamos alcançar o alvo. É a graça de Deus, a graça que nos encontra nos momentos mais difíceis da vida, mas ela invade o nosso coração e ela muda a nossa história. Às vezes a gente pensa assim, mas pastor, a graça, ela é muito exigente. A graça de Deus só vai me alcançar se eu estiver num lugar limpinho, bonitinho e preparado. Não, senhores, a graça de Deus, ela alcança o ser humano na sarjeta. Porque você pensa que não morreu ou que não desfaleceu naquela situação difícil que você estava vivendo, é porque a graça de Deus chegou lá até você. A graça, ela é pervasiva. Ela chega onde a gente não imagina que ela vai chegar. Muitas vezes a gente tenta fugir da graça, mas Deus, Ele põe a gente no eixo da graça. Eu ouvi um testemunho, e esse testemunho foi contado como uma história de fato. Fato mesmo, não é ilustração não, história real. De um pastor que cansou desse negócio de igreja. E ele disse, cansei. Ah, cansei. Vai domingo, prega de manhã, prega à noite, aí vai, prega de novo, aí você prega. Aí fala do pecado, fala da coisa, aí parece que tem que falar tudo de novo, porque o povo não escuta, e quando vai ver, está tudo, aí ele fica cansado. Se cansou. Ele disse, quer ver uma coisa? Agora eu vou fazer tudo errado na minha vida mesmo, vou tocar minha vida do jeito que quiser. Ele disse, primeira coisa que eu vou fazer, vou para uma balada. Nunca fiz isso. Imagina, criado em igreja, eu nunca fui de uma balada, eu não sei nem como é que é, por exemplo, eu não sou esse pastor não, mas eu também não sei nem como é que é, não sei nem o que tem, não sei nem como que se porta num lugar desse. Nunca fui, não sei, mas ele quis ir para uma balada, e ele disse assim, mas eu vou diferente, botou um bermudão, botou uma camisa descolada. Eu sei que roupa descolada eu ando, né, irmão? Sou ano moderno, né? Descolada assim. Botou uma roupa descolada, um bermudão, botou um boné e disse, eu vou agora porque eu não quero mais esse negócio. Eu vou viver minha vida fora. Ele disse, largou a mulher em casa, saiu, disse, tudo agora de errado eu vou fazer. E ele disse que ele chegou na balada, esse pastor, tudo escuro, mas ele viu uma menina, ele falou assim, novinha, gatinha, é essa. Novinha, gatinha, é tudo que eu preciso para começar a minha vida pervertida. E ele disse que ele olhou para a menina, e ele de longe fez assim para ela, com um olhar 44, como a turma dizia antigamente, chamou a menina foi. Quando ela chegou perto, ela falou assim, ah meu Deus,
Como que Deus me ama? Mandou meu pastor nesse lugar para me buscar. Aí ele disse que ele voltou para casa. Ele disse: eu vou voltar para a igreja, porque eu não presto nem para ser desviado. Nem para ser desviado eu estou prestando alguma coisa. Meu irmão, sabe o que fez com esse pastor? Tem nome, irmãos. Ele foi para o lugar onde não devia. Ele quis fazer o que não devia. Só que a graça foi lá e disse: rapaz, você não é daí não. Botou uma na situação difícil. A graça é tão boa, irmãos, que numa tacada só, derrubou 2. O pastor e a ovelha. Meu irmão, minha irmã, a graça bota a gente de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ser muito sincero com você. Se você está pensando em desistir, a mesma receita desse pastor, tá? Você não presta para ser desviado, não. Você não combina com o mundo, não. Você vai ficar todo cafona lá fora. Você é de Jesus, rapaz. A sua linguagem é de Jesus. O seu jeito é de Jesus. Suas escolhas são de Jesus. Você não combina com o mundo. Você vai pagar mico lá fora. Graças a Deus. Você vai falar assim: vim para o lugar errado. Meu lugar é no meio do povo de Deus. Você não presta nem para se desviar, porque a graça te laçou. E se preciso for, a graça te dá uma coça, mas não deixa você sair. Bem feito desse pastor, tomou a coça da graça, mas está firme com Jesus. E que bom que ele contou isso, né? Porque aí a gente pode contar também. E isso edifica alguém. Isso mexe com alguém. A graça é assim, irmãos. A bendita esperança. Eu sei que a tentação vem, irmãos. Eu sei que os mares ficam revoltos. Eu sei que as tempestades, elas chegam para nos derrubar. Ninguém aqui está livre delas. Mas, meu irmão, aguenta firme. A graça te acompanha e ela põe você de pé. Você não vai desanimar, não, porque a graça é maravilhosa. Ela te põe de pé. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, eu ri tanto, mas eu entendi tanto que a pessoa quis dizer. Ela disse: pastor, como Jesus é teimoso, porque a gente faz de tudo para expulsar ele, mas ele teimosamente insiste em nos amar. Disse: ele é assim mesmo. Jesus, ele ama tanto que ele insiste em caminhar conosco. Ele ama tanto que ele insiste em estender a mão. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu não vou para a igreja porque eu sou osso duro de roer. Eu disse: como é que eu respondo? Disse: vai para a igreja, rapaz, o dente de Jesus é bom, ele quebra esse ossinho. Jesus rói o osso e ele dá jeito em você.